Olá! Está mais caro andar de ônibus em Bauru. Na edição desta segunda-feira, a gente mostra a reação dos passageiros. Apesar de ficar mais pesado para o bolso do usuário, a qualidade do serviço oferecido continua a mesma. As empresas de ônibus subiram os preços, mas não aumentaram a quantidade de carros. Contra e a favor. Católicos se posicionam sobre a excomunhão do Padre Beto. E na entrevista do dia, ele fala sobre fé e política. Cinco oficiais de justiça, 3 empresários e uma advogada foram presos na manhã de hoje em uma operação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Todos são acusados de cobrar propina para cumprir mandados de busca e apreensão de veículos financiados que não foram pagos. Um dos acusados também é investigado por tráfico de drogas e compra de votos nas eleições municipais do ano passado. A operação, que contou com o apoio da Polícia Militar, também foi realizada na cidade de Jaú. Quem pegou ônibus hoje já pagou mais caro pelo transporte. A tarifa subiu em média 12%. Apesar do aumento, o serviço continua o mesmo. Logo cedo, os passageiros reclamaram dos veículos lotados. Pouco antes das 8 da manhã, os pontos na Avenida Rodrigues Alves já estavam lotados, cheios de gente que precisa do transporte coletivo para ir à escola ou ao trabalho e, a partir de hoje, pagando novos preços nas passagens. A tarifa básica foi de R$ 2,60 para R$ 2,90, 11,5% de aumento. Para quem tem o cartão de usuário, o preço subiu de R$ 2,40 para R$ 2,70, reajuste de 12,5%. E os estudantes que antes pagavam R$ 1,80, agora pagam R$ 2,03 a cada viagem. Nesse caso, o aumento foi de 12,7%. Os usuários já sentem no bolso os reajustes. Eu pego 4 ônibus por dia, a R$ 2,90, quanto que sai, né? Fica muito caro no final do mês. Se eu for fazer faxina a semana inteira eu pego 4 ônibus por dia. Pesa muito. Apesar de ficar mais pesado para o bolso do usuário, a qualidade do serviço oferecido continua a mesma. As empresas de ônibus subiram os preços, mas não aumentaram a quantidade de carros. O que você acha da qualidade do transporte público em Bauru? Vixe. E nos pontos, a reclamação é de que é preciso esperar muito tempo até o próximo ônibus. Acho que deveria aumentar, porque é muito lotado os ônibus. Principalmente esse horário de manhã, o pessoal indo para o serviço. Se esperar já é difícil, quando ele chega lotado, a situação fica pior. Este senhor não tem nem onde segurar. É a batalha que todos os dias os usuários têm que enfrentar para ir de casa ao trabalho e no final da tarde de volta para casa. Se você perdeu das 5h05, das 5h06, você só vai pegar 5h30, 5h25, a gente acaba chegando em casa às 7 horas da noite e está lotado. De acordo com a Endurb, os reajustes são discutidos conforme uma planilha de custos que as empresas apresentam. E a Endurb também faz cotações sobre os mesmos gastos para avaliar se o aumento pedido não é abusivo. As empresas de ônibus, analisam os seus custos, com relação ao serviço e repassam para a Endurb a informação de que há uma necessidade que seja analisados os índices. A Endurb faz uma cotação, através do setor nosso de compras, analisa esses índices, que são vários índices, dentre eles custo de mão de obra, custo de materiais, custo da cesta básica, ticket de alimentação, mão de obra, custo de veículos, óleo diesel. E dentre esses índices, a planilha que é utilizada, ela indica um certo reajuste ou não. E de quanto que vai ser esse reajuste. Além disso, a Prefeitura aposta no novo plano de remodelagem do sistema de transporte coletivo. Uma empresa foi contratada para apresentar até novembro medidas que melhorem o serviço. Pensando nisso, a Prefeitura decidiu prorrogar até o ano que vem o contrato com a empresa Grande Bauru, que terminaria neste mês.
Se o contrato fosse encerrado agora e uma nova empresa fosse contratada, a Endurbe não teria como exigir na nova licitação os critérios que ainda serão estabelecidos pelo plano de remodelagem. O que pode ser exigido nesse plano de remodelagem, através do edital, a questão de ônibus, né, com, vamos dizer assim, é o que a gente fala, né, um ônibus padrão, que é aquele ônibus com um piso um pouco mais baixo, ônibus, na verdade, dependendo da linha, ônibus biarticulado, que fazer uma linha mais rápida, né, uma linha radial que saia do centro da cidade até um outro ponto para deslocamento. A questão da quantidade de oferta de horário, né, de alguns ônibus, que seja diminuído esse tempo de viagem, né, são coisas desse tipo. E daí também a questão do próprio sistema de informação ao usuário. Até lá, quem precisa do transporte coletivo só tem uma saída: uma boa dose de paciência. Hoje o dia já foi menos quente, mas deve esfriar mais ao longo desta semana. O meteorologista José Carlos Figueiredo traz as informações. Ontem começou a entrar uma massa de ar frio no estado de São Paulo, né? Passou uma frente fria no domingo, mas ela provocou chuva somente com mais intensidade no litoral e na capital. No interior do estado praticamente não foi detectado chuva, só em alguns pontos chuva fraca. Atrás dessa frente fria veio uma massa de ar frio, está vindo, e há a previsão de que nessa próxima quarta-feira nós teremos a menor temperatura do ano registrada no estado de São Paulo, principalmente aqui na nossa região. Nós estamos esperando entre 8 e 9 graus a mínima na quarta-feira, entre terça e quarta. Amanhã também será fria, terça-feira, quarta-feira vai ser a mais fria do ano. E de quinta-feira até o Dia das Mães, nós vamos ter esses dias as temperaturas em torno de 15 graus e à tarde não passa de 26. Para nós que moramos num lugar muito quente, uma semana gelada. Não chove nesta tarde no estado de São Paulo, mas a frente fria que passa agora pelo litoral pode trazer chuvas até o fim do dia a pontos isolados. A temperatura deve cair nesta madrugada. Bauru mantém um tempo firme. A umidade do ar agora é de 40%. Os ventos sopram a apenas 3 km por hora. A temperatura já caiu hoje. A máxima foi de 25 graus. É a mesma prevista para amanhã. Em Piratininga, os termômetros também não devem passar dos 25. Em Agudos, ficam em 24 graus. Quem estiver com dificuldade de se inscrever pela internet no programa Minha Casa Minha Vida, em Bauru, pode agora fazer a inscrição pessoalmente. A Prefeitura abriu 16 pontos em órgãos municipais para receber os interessados. Podem se candidatar famílias que tenham renda de no máximo R$ 1.600. A lista com todos os endereços está no site da Prefeitura. O prazo vai até o dia 31 de maio. No próximo bloco, você vai ver. Católicos falam sobre a excomunhão do Padre Beto. Parte da carga de um caminhão caiu hoje na rodovia Bauru e Pauçu. O acidente aconteceu no trevo de acesso à rodovia Marechal Rondon. Centenas de pacotes de sabonetes ficaram espalhados na pista. Por volta das 4h30 da tarde, funcionários da concessionária que administra o trecho limpavam a rodovia. Ninguém ficou ferido. A partir de hoje, só é possível falar de graça com o Departamento de Água e Esgoto de Bauru por telefone fixo. É que o sistema telefônico da autarquia não aceita mais ligações de celular. A medida foi tomada para que os custos da empresa diminuam. A estimativa é uma economia de R$ 100 mil por ano. O telefone do DAI é o 0800 77 10 195. Cerca de 300 pessoas participaram na manhã de sábado de uma passeata no centro de Bauru contra a excomunhão do Padre Beto. Nossa equipe de reportagem acompanhou o movimento, mas também ouviu fiéis que apoiam a decisão da Igreja Católica. O maior número de pessoas possível. Aos poucos, os apoiadores do Padre Beto foram ocupando a Praça Rui Barbosa. O movimento foi combinado pelas redes sociais. Nós queremos marcar
um espaço exatamente em defesa da liberdade de expressão, em defesa dos direitos dos cidadãos e em defesa também dessa nova maneira de pensar, que é uma maneira menos preconceituosa dentro da nossa sociedade. A passeata da família, como chamaram os organizadores, começou em frente à Catedral do Divino Espírito Santo. Por que você apoia esse movimento e o Padre Beto? Bom, primeiro eu acho que todo mundo tem igualdade, não é só ser homo ou heterossexual que teria que ter uma diferença. Então, se o cara é gay, é uma opção dele e ele deve ser cristão como qualquer outro. Então, para mim, essa é o principal motivo. O Evangelho de Jesus Cristo não é uma coisa legalista, como foi feito aí, aplicaram uma lei nele e quiseram tirar ele da igreja. É uma lei que agrega as pessoas. Então, por isso que eu apoio o Padre Beto. A maioria dos participantes estava de branco e com lenços nas mãos. Crianças, adultos e idosos caminharam juntos contra a decisão da igreja de excomungar o Padre Beto. A gente tem que fazer um protesto, porque o Padre Beto ele só está pregando o amor, nada mais que o amor. O amor não tem cor, o amor não tem sexo, o amor não tem raça, o amor é só amor. Para alguns apoiadores, a excomunhão mudou a visão que tinham da igreja. Eu não aceito o que a igreja fez com o Padre Beto. Ele só nos ensinou amor e agora foi excomungado. Eu não aceito isso. Então, eu deixei de ser católica. Eu fui excomungada junto com ele. Com faixas e cartazes, mais de 200 moradores de Bauru desceram o calçadão da Batista de Carvalho. Participantes da manifestação defendem que a igreja precisa de mudanças. Nós não podemos viver arcaicamente, entendeu? E tem que haver uma mudança. E tem que ter um Jesus Cristo como ele para dar a cara para bater. A manifestação foi pacífica. O pessoal fez orações e cantou em homenagem ao padre. Moradores de Bauru que são contra a excomunhão do Padre Beto saíram às ruas. Por outro lado, também tem fiéis que são a favor da decisão da igreja. A pedido da nossa equipe, alguns deles se reuniram aqui na casa da dona Rosalina. A família dela é católica e frequenta a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Todo sacerdote que é consagrado à igreja, ele tem muitas oportunidades de rever a decisão, ele tem toda a liberdade e tempo para decidir sobre estar dentro da igreja como pessoa consagrada, como alguém que recebeu o sacramento da ordem ou não. Uma vez que ele se ordenou, ele deve ser obediente à igreja. E a igreja, ela não é diferente hoje do que era antes. Hilton é o filho mais velho de Rosalina. Para ele, faltou ética nas declarações do padre. Se você se sujeita por livre e espontânea vontade a fazer parte de uma instituição ou que seja de uma religião da grandeza da nossa, você tem que abrir mão de várias coisas e seguir somente o que aquela igreja, os dogmas que ela proporciona. Uma vez assumido a responsabilidade com a igreja e aceitado os dogmas da igreja, ele deve vivê-los. Mas a partir do momento que ele questiona aquilo que ele aceitou e jurou obedecer, então é a hora de sair. É hora de deixar aquela crença e viver e pregar com liberdade aquilo que ele realmente acredita. Para Hilton, as ideias contrárias à doutrina não servem para quem quer seguir a Igreja Católica. A igreja, acho que ela não precisa de mudança, porque o evangelho não tem mudança, né? E a igreja é o próprio evangelho vivo, interpretado. As pessoas abrem mão das coisas para seguir a Deus. As pessoas abrem mão de suas famílias para seguir a Deus e para capacitar as outras pessoas para chegarem até a Deus, para chegar à sua salvação através de Jesus. O evangelho nunca teve mudança, até de Jesus Cristo até hoje. E se o evangelho não teve mudança, a igreja também não tem mudança. Para eles, quem concorda com as decisões da diocese não precisa fazer passeatas. O silêncio é como dizer sim aos mandamentos da igreja. É uma sensação de tristeza,
Porque nós não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando de pessoas que a comunidade inteira ama, preserva, admira, que sempre foi orgulho da comunidade, né? Não que deixará de ser, mas não estará mais em comunhão com a nossa igreja. E isso não é uma perda só por ele, é uma perda por qualquer pessoa que seja afastada da igreja. A gente continua com esse assunto no próximo bloco. Você vai assistir à entrevista que fizemos com o padre Beto Daniel. Voltamos já. Faz uma semana que Roberto Francisco Daniel, o padre Beto, foi excomungado da Igreja Católica. Apesar disso, ele garante que a fé não foi abalada e que continuará a carreira como teólogo. Padre Beto, como ele ainda prefere ser chamado, recebeu nossa equipe para uma entrevista. Entre vários assuntos, ele falou sobre fé, política e sobre a decisão da igreja. Eu já havia me desligado da diocese e, portanto, uma excomunhão, concretamente falando, não afeta em nada a minha vida. Eu já tenho uma independência, já tinha uma independência financeira da igreja, eu não recebia salário da igreja. E eu vivo praticamente das minhas aulas. Então eu já tenho uma independência financeira. E eu acredito que Deus não está somente na Eucaristia, Deus está presente em todos os lugares e a minha sintonia com Ele é muito grande. E eu estou com Deus, eu estou com a minha consciência tranquila. Então isso foi recebido com indiferença. Não é? Eu só fiquei contente, como eu já declarei, de que não existe hoje fogueira. Não é? Mas foi indiferença. E em segundo lugar, tristeza pela igreja agir dessa forma. Né? Primeiro me obrigar a me desligar, porque foi um ultimato praticamente, eu não tive outra alternativa, porque voltar atrás às minhas reflexões, não é? Eu não faria, porque foram reflexões necessárias para os dias atuais e para a vida humana, então eu não voltaria atrás. Então a minha única alternativa foi me desligar. Não é? E depois veio a excomunhão, eu achei isso muito triste, né? Da igreja tomar uma decisão tão drástica dessa forma e que eu acho que não tem cabimento algum, não é, nesse caso. Então eu vou continuar o meu ritmo de trabalho com as aulas e com as palestras. Vou continuar sendo teólogo, eu sou teólogo e vou continuar refletindo sobre fé e vida, sobre fé e política, sobre fé e sexualidade. Então vou continuar as minhas reflexões e vou aproveitar todos os espaços que a sociedade poderá no futuro me oferecer. Bom, em primeiro lugar a gente tem que deixar claro o seguinte, eu sempre falei, fui convidado a ser candidato a vereador, fui convidado a ser candidato a prefeito de Bauru, neguei todos os convites e sempre declarei que não iria me candidatar a cargo público nenhum. Por quê? Porque eu sempre fui da opinião que um líder religioso, não é a função do líder religioso ocupar cargo público. Não é? E não era a minha função como padre. Não é? Mas agora eu já não exerço mais a função de padre e até fui excomungado da igreja. Né? E como eu disse para você, o meu futuro está aberto. E eu vou ocupar todos os espaços que a sociedade me oferecer para que eu possa evangelizar, para que eu possa contribuir para a evolução da sociedade. Não é? Se surgir um caminho assim da política, eu vou pensar seriamente no assunto, com certeza. Na opinião dele, a igreja precisaria discutir alguns temas considerados tabus, como o uso de métodos contraceptivos. Hoje em dia, as pessoas não aceitam simplesmente as regras. Elas querem saber o porquê das regras. Caso contrário, vira uma grande hipocrisia, que é o que está acontecendo. A maioria dos casais usa o quê? Anticoncepcionais, usam da laqueadura, da vasectomia, enfim, da camisinha. Não é? Então, portanto, acabam não obedecendo uma regra e a igreja continua mantendo essa regra como se todo mundo obedecesse. E ninguém discute, não é? Ninguém reflete, ninguém discute, ninguém pensa sobre o assunto. Isso é muito ruim. Por quê? Porque tudo fica na obscuridade. E a gente não constrói uma sociedade ética e madura com focos obscuros. Não é? E a igreja também não contribui para que as pessoas tenham, agindo dessa forma, as pessoas tenham uma mente reflexiva,
para também atuar reflexivamente em outros campos da sociedade. Padre Beto foi questionado pela reportagem se sua decisão de deixar o sacerdócio poderia ser comparada à renúncia do Papa Bento XVI. Eu faria sim, porque o Bento XVI ele fez a sua renúncia pela impossibilidade de fazer mudanças. Não é? E eu fiz a minha renúncia justamente pela impossibilidade de fazer mudanças. Não é? São perspectivas diferentes, não é? Mas já que a igreja não me permite a liberdade de expressão e, portanto, contribuir para mudanças dentro da igreja, então eu renunciei. Não é? Bento XVI também, quer dizer, pela idade e tudo mais, ele percebe a necessidade de mudanças e mudanças sérias dentro da igreja e a sua incapacidade para isso, né? Então ele teve a humildade de recuar e sair, não é? E fazer a sua renúncia. Então eu vejo aí um certo paralelo, sim. Apesar da excomunhão, Padre Beto disse que vai manter o celibato e que sua fé não foi abalada. De forma nenhuma minha fé foi abalada. Pelo contrário, ela foi reforçada. Eu tenho muita fé em Jesus Cristo, acredito muito nesse Deus todo amoroso que ele pregou. O evangelho do domingo no qual eu me despedi foi um evangelho fantástico, né, em que mostra a coerência de Jesus Cristo que caminha para a cruz e diz assim, agora Deus vai ser glorificado. Não é? Por que glorificado? Porque ele caminha de cabeça erguida para a cruz. Não é? Ele não caminha de cabeça baixa. Por quê? Porque ele viveu uma vida coerente. Não é? O que ele pregou, ele viveu. Não é? Então, isso se encaixa muito com a minha saída. Não é? Então, eu procuro seguir Jesus Cristo, né, os seus passos, não é? E procuro viver o amor ao outro. Por isso, eu, como heterossexual, refleti a realidade do gay, do homossexual, que é o diferente. Não é? Eu poderia ficar na minha zona de conforto e ficar no meu mundo, ponto final. Não é? Não, eu tentei amar essa realidade. Por quê? Porque eu recebia sempre como padre, sempre que recebi homossexuais, num conflito muito grande, não é? Sobre fé e vida. Não é? Pessoas que achavam que dentro delas havia um pecado muito grande e elas não conseguiam lutar contra esse pecado, porque era a sua própria sexualidade. Não é? Então, eu tento caminhar e viver os passos que Jesus viveu. Eu tenho fé que a igreja mude. Tenho muita fé que a igreja mude. A igreja mudou bastante. Não é? Como eu disse, já não queima mais as pessoas na fogueira. A igreja ela fez o Concílio Vaticano II. Né? Nós tivemos aí uma brecada no freio com João Paulo II, mas eu acredito que Francisco vai fazer grandes mudanças, pelo menos no que diz respeito à burocracia da igreja. Ele tem um desafio muito grande. Então, eu acredito muito na igreja. Nós procuramos a Diocese de Bauru para comentar o assunto, mas desde que a excomunhão foi anunciada, o bispo diocesano Dom Caetano Ferrari não está autorizado a falar mais com a imprensa. São essas as informações de hoje do Nesp Notícias. Voltamos amanhã às 5h30 da tarde. Tchau!